eu tava viajando esse fim de semana com 2 amigos meus, fui pra uma chácara. Aí eu tava lá, comecei a falar com a minha irmã, que assim, né, minha família, muita gente não sabe da minha história, eu fui criado longe da minha família. E hoje, depois de ler muito a palavra, eu consegui não só me aproximar da minha família, mas me libertar de muitas coisas que antigamente eu vivia, né? A gente vive em fuga na nossa É, vida, balada, mulher, bebida, o cara. Quando você para e tem um tempo para você e buscar de verdade na palavra, você começa a entender e encaixar vários quebras-cabeça. E eu comecei a querer ter um contato um pouco maior com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, porque os caminhos são individuais, né? Então eu não posso é. levar isso para sempre. Então eu resolvi comigo para agora tentar resolver com eles. Comecei uma aproximação, Primeiro você tentou se entender é óbvio, para. é. Eu acho Você se isso. limpa, se É, entende, porra, exatamente. se culpa, se É, perdoa, tira os é, traumas, se limpa, como diz na é, palavra, se liberta. A palavra te exatamente. liberta de tudo que você imaginar e te dá É porque liberdade. como você vai conseguir dar coisas boas para as outras pessoas se você É, mesmo não tá. eu não consigo ser falso. É, Então não adianta para fazer bonito para você eu trazer meu papai aqui, dar a mão para é, ele, aí desliga a câmera, eu solto a mão. Como aconteceu na Record lá quando eu encontrei meu pai, minha mãe, muita gente deve ter visto no YouTube, quem não viu tá lá, o encontro do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Então aquilo foi um negócio meio engessado, armado entendi. e eu fiquei sabendo em cima da hora. Então eu tenho conversado com meu pai, pai, vai ficar tudo bem. Eu tenho falado com ele por telefone, meu pai é meio orgulhosão, né? É, É, porque, pô, imagina, você não cria o seu filho, tá? Depois de tanto tempo seu filho vem tentar uma aproximação, você fica é, meio arredio, né? Tipo, sei lá, não sei o que passa na cabeça dele, mas enfim. Então eu tava tendo esse contato com ele, de tipo, pai, Deus vai permitir ainda que a gente dê muita risada, que a gente faça alguma viagem, que a gente ainda tenha uma vida bacana pra contar aí, né? E, e o que acontece é que a realidade da minha vida naquele tempo, de 2009, 2010, até 2015, 16, era uma. Hoje a minha realidade de vida é outra. Então eu ficava me perguntando para Deus, pô, Senhor, por que naquela época eu não tinha esse entendimento de para poder ajudar meu pai, estar com meu pai? E hoje que, né, hoje tipo, eu quero estar com meu filho, não posso, tenho todo um problema é, espiritual que quando você sai do plano carnal, você começa a entender mais, que é o que te liberta, o plano espiritual. Carnal, cara, a gente é tudo ignorante e não vai entender, é muito difícil desde que você acredite em outros planos, não outras vidas, né? Uma força superior, que a entendi. gente na Bíblia fala que a briga é contra principados e potestades, É, né? São brigas exatamente. espirituais. Então você começa a montar um quebra-cabeça, problemas hereditários que passa de pai para filho, vou para família, problemas hereditários, Maldições hereditárias, né? maldições hereditárias, tudo, maldições e É, as coisas boas também. é, E eu tava tendo mais contato, tava não, tenho tido mais contato com meu pai, com a minha mãe, com meus familiares no geral. E eu recebi uma ligação de um vizinho dele. Eu liguei para ele a semana passada e a semana retrasada ele não me atendeu. Até então eu deixo ele à vontade. Eu não fico cobrando, nem ele pesa na minha, ninguém pesa na de ninguém. Deixa as coisas entendi, acontecer naturalmente, que é o que eu quero. Consertar o espiritual para depois vir pro físico. entendi. Aí eu recebi uma ligação e um vídeo muito chocante, assim. Meu pai na cama, ele não comia há uma semana Caramba. e não bebia nada. E o cara, era o vizinho dele lá. Falou: Ó, seu pai tá mal, tá com dor de cabeça, febre, blá 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 blá. Enfim, chamaram a SAMU no domingo, chamaram a SAMU no sábado. Sábado A agora. SAMU chegou no domingo. Não vou falar mal da SAMU, porque tem Caramba. tantos casos. É, os caras não Mas estão enfim, dando você imagine conta. se fosse um caso um pouquinho pior, que ele já estava É, em estado terminal. Talvez pelo orgulho, estava lá, não queria ajuda de ninguém. Vou pro saco aqui mesmo e dane-se. entendi. Conseguimos chamar a SAMU e a SAMU levou ele no domingo de manhã. Ele Tá. foi diagnosticado com Covid. Cara, Aí, quantos anos? 77. É. Meu pai é forte, ele nunca É? foi de médico, sempre foi um cara muito individual na dele ali, Sei. sabe? Aí eu dei soco aqui de novo. Aí, cara, eu recebo uma ligação domingo à tarde da minha irmã. Carlinhos, tô preocupado, ela meio que chorando, já mal. Eu tentei ligar no hospital, eles não querem falar que o pai tem, falou pra algum familiar ir pra lá urgente. Eu falei, ah, fudeu, né? Já é pra dar alguma notícia ruim, Eu você falei, pra pensou. assinar, eu falei, porra, mas É. precisa falar, pô, sou o filho, preciso saber, não tô em São Paulo, minha irmã mora em Presidente Bernardes, Ah, longe pra caramba. Aí eu falei, fudeu, eu vou voltar. Eu ia voltar depois, falei, vou voltar e vou para esse hospital. Às vezes tem que assinar papelada e vamos é. assumir o que tiver que assumir. Eu já estava preparado para isso. Eu estou preparado para a morte, inclusive para a minha. Né? Como diz Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, quando você entende isso espiritualmente, você vive liberto. Você não tem mais medo da morte, como Jesus Cristo vivia. Não que eu viva assim, mas eu estou em busca. E não tem mais medo do pecado. Você não se rende ao pecado. Então, você vive uma vida mais, sei lá, mais feliz, digamos assim, né? A felicidade, aos olhos espirituais, aos olhos humanos, é uma vida de merda. Ora, tô de jejum. Pô, você não come mulher, não bebe nada, não fuma, não fode. Entendeu? É uma limpeza espiritual para que a glória de Deus, não que eu tenha virado, começa a falar muito de Deus, não fala, pô, o cara tá crente. Não é isso. Eu sou crente, mas sou tudo aquilo que vocês já conhecem. Tá. Sou carne e espírito. Hoje eu descobri o espírito, entendeu?
ao estudar. Então eu falei, porra, vou chegar lá, já vim orando no carro, porra, Senhor, porra, por que que o Senhor me prometeu isso, sabe? Eu orava e eu tinha esperança de viver uma vida ainda com meu pai, nem que fosse uma pequena despedida, uma viagem, alguma coisa assim, com a minha mãe, com meus irmãos, de se entender, de tirar aquela, sabe, pai, tira o Sim. peso, não tem mais nada, é daqui pra frente, pra trás é só aprendizado e sabedoria, não tem mágoa, não tem, sabe? Porque o pecado, ele limpa a gente. Se um dia eu cagar com você e você não me perdoar, você vai levar isso com você. Se eu te pedir perdão de coração, Pra você tá eu tô resolvido. limpo. Ah, Porra, entendi. infelizmente esse cara, ele tá com aquela parada, É. sabe? Então eu me limpei realmente e voltei com essa tristeza no carro, me perguntando, tipo, como é que vai ser? Vou chegar lá no hospital, bermuda e chinelo, e eu sou um cara de muita fé, e às vezes rebelde também, os caras no grupo lá, sabe? Todo mundo. Eu não tenho medo de Covid, não tenho medo da morte. E peguei e fui no hospital, de bermuda, chinelo, a máscara que é obrigatória, cheguei na recepção, ele tá lá no hospital na Zona Norte. Eu falei, eu vim ver meu pai, seu Antônio, dei os dados. Eu falei, mas quem mandou o senhor aqui não pode vir ao hospital. Eu falei, não, Ué? pediram para eu vir aqui urgente, que só iam falar, não ia falar por telefone. Eu liguei, me deu migué. Liguei e falaram que eu tenho que vir aqui. Eu já pensei o pior, eu não sei o que fazer. O cara falou, espera só um minutinho. Aí pegou, consultou o nome lá, falou, você pode me acompanhar? Aí eu É. acompanhei, mascarazinha, chinelo, havaiana e tal. Cara, andamos ali no hospital, manda aqui. No hospital, não vou nem falar que vai, É. vai que né, dá uma merda lá. E aí cheguei na salinha onde estava meu pai. Andamos em várias, as salas todas cheias, Tá, UTIs, toda cheia, tá entupida. Meu pai, lotado. meu pai tava numa cadeirinha assim, na fila, cara, 24 horas, tomando Pô, medicamento e uma galera esperando o UTI. É atendimento. aí que você entende, o SUS, essa hora, É. porra, senhora, eu sempre tive plano de saúde, hoje eu não tenho. Por que que naquela época eu não usava? Eu nunca usei pra nada, sempre É. paguei a vida inteira, nunca usei. Nunca usou. Agora que Aí agora precisa. a condição mudou, então eu não tenho plano de saúde, mas eu queria pelo menos para tentar ajudar meu pai. Meu pai tava lá. Aí, cara, eu olhei para ele assim, né? Falei, aquele é meu pai. Pô, cara, a porta tava meio, a frestinha aberta. Eu tenho até a foto dele aqui que eu tirei lá no hospital. É. Aí falei, pai, ele tava assim, ele não queria olhar. Eu senti que ele tava meio com vergonha, meio travado. É porque não foi ele que te chamou, foi o vizinho, né? É, Por ele nem sabia, É. nem sabia. E para ele eu seria a última pessoa a ir lá. Ah. E eu falei, pai, e tal, e ele meio cabisbaixo assim, falei, pai, olha pra mim. Aí ele olhou assim, falei, tá tudo bem? Ele falou, tô sofrendo demais, filho, com a voz embargada, sabe? Aí eu falei, eu emociono porque é complicado. Aí eu falei pra ele, pai, vai ficar tudo bem. Lembra das ligações que eu te fiz, lembra que Deus tem um propósito bom pra gente. Talvez isso seja pra unir mais a nossa família. Vai ficar tudo bem, tá? Fica na fé, creia. E as pessoas olhando assim pela portinha. Aí peguei e tive que ir embora. Era um domingo. Não podia ficar lá com ele. Não podia ficar. Aí comecei, cara, a orar. E Deus falou comigo na minha casa. Orei à noite, tive pesadelo, coisa ruim, horrível. É mesmo. Pra caramba nessa noite. Só que ontem eu já tive sonhos bons, já tive revelações boas e ontem e hoje também. E eu até falei pro Edu ontem, eu recebi uma ligação do hospital. Eu recebi, não, liguei lá e meu pai já tava na fila de alta. Então por Pô. isso que eu cancelei a entrevista na segunda e eu até enrolei pra chegar nesse É. ponto pra não ficar uma coisa muito mastigada. E hoje liguei lá de novo, ele tá na fila de alta e se Deus quiser, ele tem alta amanhã e eu vou lá buscá-lo. Mas tá respirando normal, tá Tá, bem? tá, tá melhor. Não, e detalhe, ele tomou a vacina. Meu Eu pai tá sempre, bem. eu sempre penso sobre isso, esse lance de propósito, né? Qual que é o nosso propósito?